Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Nesse vídeo de hoje, muito bacana, eu queria agradecer muito aqui ao A.E. Gonçalves. Ele fez uma pergunta muito interessante aqui, que vai esclarecer a dúvida de muita gente, né? A pergunta foi o seguinte, aqui ó, vou até pôr aqui. Mestre, existe... tá aqui? Aqui ó. Existe algum rito ou algumas lojas que tendem a ter uma inclinação mais cristã? Vamos responder essa questão que de fato é interessante, vai responder um monte de dúvidas das pessoas com relação à maçonaria e mesmo aos irmãos e determinadas linhas da maçonaria, né? Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu faço o convite do fundo do meu coração, como eu sempre falo, né? Faça a sua inscrição aqui no canal Fatos Maçônicos, deixe o seu like e ative as notificações, e assim você vai ficar por dentro de todos esses assuntos que orbitam a Ordem Maçônica. Vamos observar novamente aqui a pergunta do A.E. Gonçalves, certo? Mestre, existe algum rito ou alguma loja que tendem a ter uma inclinação mais cristã? Sim, existe, né? Daí depois aqui um Emanuel Liverbecker, opa, de novo aqui, ele fez um comentário, obrigado aí também, ó. Se eu não me engano, existem ordens maçônicas inglesas que só aceitam cristãos trinitários, é verdade, né? E na sua maioria são anglicanos, depende, né? Depende, né? Mas sim, é verdade, né? Não sei se na sua maioria são anglicanos, mas sim, existem essas linhas. Então, o que acontece? A pergunta foi, existe algum rito com alguma loja que tem uma inclinação cristã? Existe. Por que existe? Vamos analisar sobre uma perspectiva da lógica, da história e da antropologia essa questão. Para você, meu irmão, certo? Para entender de vez essa questão, e é uma questão que de fato traz muita dúvida, principalmente nas pessoas de fora da maçonaria, mas mesmo nas pessoas de dentro, né? Que muito se confunde maçonaria com religião, né? E eu sempre vivo falando aqui, porque os elementos são similares, são tradicionais, ou seja, se você pegar vários elementos do cristianismo, você vai ver que eles são existem outras culturas também, né? E existem outras linhas, né? Certo? Existe na maçonaria, por exemplo, né? E por que esse tipo de coisa acontece e acaba criando essa confusão? Porque você tem que pensar o seguinte, certo? Se você pegar a história do desenvolvimento da humanidade, você vai ver um período muito grande, principalmente na Europa, né? Que daí você vê o seguinte, o que tinha na Europa? O desenvolvimento a partir do século XVIII da maçonaria, certo? E também o cristianismo, né? Que veio junto com o Império Romano desde muito tempo, né? A partir do momento que se estabeleceu em 1380, mais ou menos, como religião oficial de Roma, o catolicismo, né? O Império Romano foi cada vez mais se expandindo a Europa, ao Oriente Médio, né, também, né, essas coisas, e junto com o Império, a Igreja veio junto, né? Então, o que a gente vê na estrutura, por exemplo, da Idade Média, né? Idade Média, a partir aí já tinha caído, né, o Império Romano, 475, né, e o início da Idade Média, mas ali, na verdade, já estava estabelecido, né? A estrutura que nós vemos nos locais, nos reinos que vieram a se tornar depois reinos, né? Era uma bagunça, que lá tinha os celtas, tinha os francos, tinha todas aquelas tribos germânicas, né? Que isso daí é um nome romano, na verdade, né? Mas enfim, não vamos entrar muito nisso daí, mas eu quero chamar a atenção para a estrutura imposta, né, a partir desse momento que a igreja se tornou oficial em Roma, certo? E teve a sua expansão através do Império Romano. Então lá era estabelecido o quê? Eles, grosso modo falando, eles lutavam, né, eles invadiam, né, chegavam em determinada aldeia, em determinado povoado ou até em determinado reino, né? Eles deixavam lá o monarca, certo? O líder, ele ficava meio que do jeito que estava, só que sobre as ordens de Roma, certo? E quando a igreja estava institucionalizada, também se colocava uma igreja. Dependendo do tamanho do local, se colocava um padre ou se colocava um bispo, né? E depois, isso daí, se você for ver a história, depois de 1100, mais ou menos, né, quando surgiu a Ordem dos Templários, você tinha três organizações onde o império havia se estabelecido. Você tinha um monarca local,
né? Ali Roma ainda existia, já tinha ido já tinha ido, o Império do Ocidente já tinha caído em 475, né? Existia o Império do Oriente, só que daí não teve expansão na Europa, né? Mas então já tinha caído, mas os templários existiam. Então, em determinada época, quando estava estabelecido lá em 1100, por exemplo, né? 1100, 1200, vamos pôr desse jeito, assim, que é um hiato muito grande de tempo. Você tinha lá os reinos na Europa. Você tinha um castelo, né, que tinha um monarca e toda a sua corte, né? Depois você tinha a igreja, que tinha um bispo ou um padre, e você tinha uma organização templária. Às vezes era uma comandaria, às vezes era simplesmente uma igreja, né, que acolhia os templários, ou era um forte, né, uma fortificação templária. Daí existem as diferenças, eu conto essas histórias no meu livro, que está aqui, né, Cavaleiros Templários de AZ, essas questões estruturais, como é que aconteceram, certo? Enfim, você tinha esse poder, e a coisa foi se desenvolvendo de determinada forma, certo? Que a questão da liberdade do estudo, ela veio se cada vez mais aumentando. Então surgiram lá, a partir de 1508, os clubes de cavalheiros, né? As tavernas, né? Que eram os clubes de cavalheiros, certo? Daí você tinha também esse resgate do conhecimento clássico através das academias, né, que vieram surgindo, né, com o tempo, lá, a Academia Neoplatônica, por exemplo, que eu sempre falo, que de fato é um ponto, um marco, assim, no que a gente vê na maçonaria hoje, a Academia de Firenze, né, Neoplatônica de Firenze, então Marsilio Fitino trazendo, assim, um grande conhecimento, né, para o que a gente conhece da doutrina maçônica hoje, né, veio daquela raiz, certo? Mas nesse período da Idade Média e até a Revolução Francesa, a gente pode pôr assim, não começou exatamente num ano e terminou, né, com a queda da Bastilha, certo? Você vê um linguajar na Europa muito cristão, certo? E a queda da Bastilha é 1789, né? Só que a maçonaria havia surgido... Não, 1889, agora me fugiu aqui. Deixa eu até ver esse troço aqui, cara. Porra. (1789). Opa. Às vezes dá um bug na cabeça, é tanta data, né, cara? Tá, 1789. E a maçonaria tinha começado no princípio do século, ali, né, de forma organizada, 1717, né? Ou seja, certo? O linguajar e a gente vê isso daí não só na França, né, mas na Alemanha, certo? Na própria Inglaterra, né? A forma de comunicação era uma forma cristianizada, a gente pode pôr desse jeito, né? Então, por isso que traz, né? Mesmo a maçonaria, certo? Você vê que as pessoas iniciais ali, certo? Você tinha o Jean Théophile de Zegolier, que era um pastor anglicano, né? Daí você tinha o James Anderson, que era um pastor presbiteriano. A forma de transmitir até os ensinamentos, obviamente, eram altamente influenciadas pelo cristianismo. E daí nós vemos a maçonaria passar, né, do mar ali, né, da Inglaterra, indo para a França, idem, né? A forma do governo até então era uma monarquia lá, né? Era a monarquia lá na França, certo? E também, né, a igreja estava colocada. Então, os ritos, né, os ritos maçônicos, né, muitos são altamente influenciados por isso. Por quê? Porque era o linguajar comum da época. Por isso a pergunta, né? Alguns graus, certo? Você pega, por exemplo, a linha americana, norte-americana, por exemplo, né? Todos somos americanos, mas a linha norte-americana, que veio lá do rito de York, da cidade de York, que era do norte lá da Inglaterra, né? Teve altamente, se pega o sistema lá dos graus superiores do rito de York lá, que é o arco-real, os graus crípticos e a cavalaria templária, lá, a comandaria templária, certo? Você vê que o alto índice de instruções baseadas em conhecimentos antigos tem um teor cristão muito grande, né? Se você pegar, por exemplo, o rito escocês, é uma das questões ideológicas, né? Quem melhor estruturou o rito escocês, na verdade, que é diferente do rito de York, para quem não conhece, sabe? Quem estruturou foi
o Albert Pike, né, que era um cristão e traz muito da moralidade, dos contextos, porque o linguajar que era usado na hora que ele não estava digitando, estava escrevendo, né? Ou não sei se tinha máquina naquela época, mas eu acho que ele estava escrevendo. Quando ele fez o Moral e Dogma lá, né? A influência cristã, da moralidade cristã, dessas questões que são linkadas diretamente, foi toda colocada naquela obra. Certo? Então, uma das questões do rito escocês, né, uma questão ideológica, esse teor cristão exacerbado. Também a questão militar, que era uma característica do Pike naquela ocasião. E, basicamente, ele que melhor concatenou, ordenou as instruções. O rito escocês já existia, né? Ele veio do rito de perfeição, que é um rito francês, né? Foi para Jamaica, para América Central, e de lá, né, o Conselho dos Príncipes do Real Segredo acabou se tornando lá o Supremo Conselho de Charleston, e ali se estabeleceu com mais alguns graus o rito escocês, né, mas não era tão ordenado como a gente vê hoje. Hoje você pega os rituais, né, eles estão todos concatenados, tem a lenda, tem o procedimento. Não, naquela época não, você pega a grande maioria de alguns graus, na verdade, né, eles não tinham a passagem, não tinham as instruções corretas, não tinham a lenda, mais ou menos, né, era um troço assim que não estava tão bem organizado. A função do Pike, a partir de 1860, ele assumiu como soberano comendador. 64, se não me engano, ele lançou a primeira versão do Moral e Dogma. Na verdade, o rito escocês era uma coisa muito... Isso é uma história à parte da questão, sabe por quê? É porque era necessário fazer uma revisão nos rituais. E daí ele era o soberano comendador, né? Ele era o grão-mestre dos graus superiores, né? O soberano comendador é isso, do rito escocês. Né? Então já estava estabelecido a questão estrutural, mas a questão doutrinária ainda estava em desenvolvimento, podemos pôr, no sentido de ser melhor concatenada. Nesse momento, o que acabou acontecendo? Ele fez uma chamada, né, que é uma coisa costumeira na maçonaria, principalmente em épocas anteriores, né, quando se estavam formando esses sistemas e graus, né, era chamar uma comissão de irmãos que tinham a manha, vamos por assim, que conheciam com profundidade, chamar especialistas, né, então eles chamavam especialistas. O que acabou acontecendo nessa história do Pike? Que ele fez uma chamada aos irmãos e ninguém atendeu ao chamado dele. Então ele fez por conta. Né? Ou seja, quando acontece uma situação dessa, assim, as características pessoais da pessoa são colocadas no papel, certo? Porque não tem uma contraparte. Ele, apesar dele trocar algumas cartas lá com o pessoal para melhor entender como é que as coisas funcionavam, né? De questões que ele não dominava, que ele tinha sem dúvida, era um grande conhecedor de vários e vários aspectos, mas não dominava tudo. Então ele se correspondia por carta naquela ocasião, né? Mas de forma ou outra, as suas influências acabaram caindo naquelas instruções, né? Daí no começo, é isso que é interessante conhecer a história, no começo isso daí era entregue a todo mundo que chegava no grau 32, né? Para ter o sistema completo, para entender, para estudar, né? Para o cara ter em casa, né? E depois começou a ser avaliado o que estava escrito aquilo lá e não se concordava com a visão dele, né? Então você veja, que nem aquelas questões de Lúcifer, por exemplo. Não sei o que, a maçonaria é luciferiana, né? Vem justamente dessa questão, certo? De uma interpretação que o Pike fez no Moral e Dogma, né? Mas isso não representa a maçonaria e não representa nem o rito escocês mais, né? Então, por conta de algumas interpretações pessoais, ocorreram equívocos como esse, e não é o único, né? Então você tem que ter uma mente muito aberta nessa questão de instrução. Quem que escreveu, né? Que é assim, o pesquisador de fato, ele vai observar, beleza, peguei uma obra, peguei uma obra sei lá, do Louis Miller, que é essa aqui, eu já mostrei, ou sei lá, ou aqui os Rosa Cruzes, que seja essa aqui. Peguei uma obra, Cavaleiros Templários, é um assunto que Mas quem que é esse tal de Louis Miller? O que ele faz? Qual que é a formação? Né? O que é a obra? Né? Claro, você adquiriu a obra, que daí você vai ter que ter acesso, né? Mas o que está dizendo aqui dentro? Né? Quais são as referências, né, que ele traz aqui? Da onde que ele se baseou para falar isso? Certo? Então, de fato, a pesquisa é isso, né? Você observar não somente o que está escrito, mas da onde que veio a fonte. Será que a fonte é uma fonte legítima? Então tem essa problemática toda em entender essas questões, certo? E daí sim, certo? Você observa que algumas linhas da maçonaria têm uma inclinação justamente por
conta dessas questões que eu coloquei todas aqui agora, né? O Pike, por exemplo, né? O Smith Webb lá no trabalho dele lá do rito de York, certo? Em algumas linhas lá por exemplo, da França, né? Como a estrita observância templária, claro, trazia esse contexto, né? Do cristianismo, era uma ordem de cavalaria, a cavalaria dentro do seu conceito, né? Traz a conduta do cavaleiro, né? E a conduta do cavaleiro também foi influenciada, né? Que se você pegar o código de cavalaria antigo, quando se formaram as primeiras ordens de cavalaria, eram ordens assim que tinham fons honores, né? Ou seja, tinha uma fonte de honra que vinha do monarca, né? O monarca que montava isso daí, né? O rei, para quem não sabe o que é monarca, é rei. Então o rei consagrava e montava uma ordem distinta, né? Só que depois a igreja trouxe os valores da igreja, né? E uma das questões que foi agregada no código de cavalaria da Idade Média foi justamente a defesa à igreja cristã, certo? Então isso daí foi um agregado, né? Então você vê, por isso que você vê os cruzados, né? Os caras indo lá para a Idade Média, não, para o Oriente Médio, defender a Terra Santa. Por quê? Porque era um conceito, né, que havia sido incorporado nas ordens medievais de cavalaria, certo? Então sim, né? E aí é uma problemática tão grande, porque você vê graus, sistemas, né, que são baseados, e como é que é a humanidade, né, ou a Europa, melhor falando, usando esse linguajar cristão. Então você vai ver muito dessas questões. Mas quando você pega uma lupa, por exemplo, né, você vai ver situações, por exemplo, que tem características de alquimia, né? Até graus, né, que tem alquímicos, né? Então, você vai ver graus que tem elementos da Kabbalah, certo? Símbolos da Kabbalah dentro dos graus, né? Ou seja, não é uma coisa cristã, porque Kabbalah não é uma coisa cristã, certo? É uma coisa de uma outra linha, né, que é a linha judaica, certo? Anterior ao cristianismo, né? Apesar desse sistema, dessa disciplina Kabbalah ter sido desenvolvida lá na Espanha, a partir de 1200, né, com Abrão Abulafia, certo? Isso daí tomou popularidade a partir de lá, aí existe um monte de rolo aí, porque eu conto nesse livro aqui também, que eu já fiz esse estudo, que chama aqui, ó, a Árvore da Vida Cabalística, aqui, ó, certo? Conta aqui a história do Sefer Yetzirah, o Sefer Habahir e o Sefer HaZohar. Traz um resumo disso daí, né? Da onde que veio essas fontes, né? Da onde que surgiram. É bem interessante. Isso aqui é interessantíssimo, cara. Aqui, conta as historinhas, né? Conta aqui os nomes de Deus ali. Bem legal, né? Mas é para pesquisador, é para quem gosta, né? Não é para todo mundo aí que tem estômago ou tenacidade para procurar entender. Mas assim, então, de fato, né? Um ou outro rito tem essa inclinação. Em alguns graus superiores, como falou, eu já peguei graus aqui, né? E os graus de cavalaria contemporâneos aqui existem até no Brasil, né? De matriz, né? Ou de essência inglesa, você tem que ser, para ser um cavaleiro templário, tem que se crer na Santíssima Trindade, né? Que é um conceito, por exemplo, do cristianismo. Então você veja a influência que teve. Por quê? Porque os templários são baseados, né, são herdeiros, né, são herdeiros daqueles valores da ordem original, lá que acabou lá com a bula Vox in Excelsis, né, mas aqueles guerreiros eram católicos, certo? Eram católicos. Então, o cara, mesmo que não fosse um padre, né, porque não se pensa que todos os cavaleiros templários eram monges ou eram padres da igreja, não, né? Tinham pessoas de fora, tinham estrangeiros também que faziam parte. Tinham pessoas que eram assim os terceiros, os segundos, os terceiros, os quartos filhos de determinadas pessoas de posses da Europa que vinham se tornar templários, né? Porque não tinham direito a nada, que só tinha direito era o primogênito, né? Então, cara, é uma complexidade muito grande nisso daí. Mas tenha em mente essa questão que eu falei, que isso responde muitas questões e muitas dúvidas das pessoas. Né? Por que se vê tantos elementos do cristianismo dentro de doutrinas maçônicas, ou como se coloca, né? Às vezes não o Cristo em si, colocado assim de forma tão escrachada, assim, no sentido tão literal, né? Não, você não vai ver isso. Mas você vai ver que existe uma série de elementos. Por quê? Porque a linguagem, o jeito de falar, certo? Entenda que o Estado não era laico, como a gente vê hoje, o Brasil, por exemplo. O Estado é laico, é totalmente separado, né? Por isso que tem esse termo, Estado laico, separado da religião. Mas antigamente não era assim. A religião, ela veio junto, se construindo com a construção aí do desenvolvimento da Europa, principalmente. E aí a gente vê a maçonaria se desenvolvendo a partir dessa disposição. Beleza? Bom,
Espero que tenha esclarecido essa questão, né? E isso daí, de fato, né? Se você parar e pensar no assunto, você vai ver que responde muitas perguntas de maçons, de não maçons que têm essas dúvidas, etc, 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 etc. Até o nosso próximo encontro. Conheça meu material lá, luismiller.com.br. Tá aqui, ó, luismiller.com.br. O link está aqui embaixo. Até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo vídeo e conheça lá os cursos Entenda a Maçonaria e a Tradição Maçônica. Um forte e grande abraço.